Muito bom dia. Estamos iniciando mais uma entrevista no Acervo Catanduva, aqui nos estúdios da Rádio e TV Câmara. Hoje, sábado, dia 21 de agosto de 2010, edição de número 69. E com muita honra, neste sábado, nós estamos recebendo aqui no Acervo Catanduva, que é esse programa de entrevistas que relata as personalidades do nosso município, os fatos que marcaram a nossa cidade, um grande amigo, companheiro, Arthur Godoy Júnior, que é natural de São Paulo, da capital, funcionário público estadual, jornalista, formado em 1993, mantém o site de notícias diárias sobre Catanduva, o site passanoalimpo.com. É uma pessoa de caráter e que publica o que realmente o leitor precisa e quer saber. Aqui nesse seu currículo nós vamos deixar para que você, dentro da sua vida pessoal e profissional, vai relatando. Mas alguma coisa aqui nós queremos dizer que você já trabalhou na Rádio Independência de Rio Preto, na Difusora de Catanduva, na Voz, no Jornal da Região, no Regional, na Rádio Centro-América de Rio Preto, também na Folha de Rio Preto, na Rádio Metropolitana de Rio Preto, no Jornal Gazeta de Vila Prudente, a Folha de Catanduva, olha só, o Jornal Feitiço, Jornal Eletrônico Último Momento e o site agora eletrônico Passando a Limpo. Funcionário público estadual da Segurança, Secretaria de Segurança Pública desde 1989, onde ele exerce as atividades na cidade de São Paulo. Casado com a senhora Maria de Lourdes, uma filha linda de nome Alexandra, que completou 5 anos recentemente. E atualmente o Arthur reside na capital, em São Paulo. Nós temos a honra de receber aqui no estúdio Arthur Godoy Júnior. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado, Magatti, e agradeço aos funcionários aqui da Câmara que se dispuseram a trabalhar nesse sábado aqui para acompanhar aqui, para acompanhar essa nossa conversa. Quero agradecer também você pelo convite, ao Marcos Cripa, antes de mais nada, também pela brilhante ideia de se montar um acervo Catanduva, um acervo que resgata a história viva da cidade, porque Catanduva, a gente vai falar sobre isso, a questão cultural de Catanduva, ela vem sendo trabalhada apenas em projetos que esquecem o passado da cidade. Catanduva hoje ela é uma cidade um pouco sem passado, e o acervo Catanduva, ele vem trabalhar nesse sentido, e como eu já falei para você, e vou falar para os nossos amigos que estão acompanhando, eu pretendo aqui falar não apenas para os internautas de hoje, de 2010, mas sim para as pessoas que assistirão esse programa daqui a 5, 10, 15, 20 anos, 25. Ou seja, nós vamos tentar falar de Catanduva agora, mas também sobre fatos que aconteceram na cidade, para que as pessoas saibam o que é realmente, o que foi realmente a cidade e a região de Catanduva. Porque um dos grandes objetivos nossos é que isso aqui sirva de pesquisa para o futuro, não é? Para que futuramente, aí, como você citou, daqui 10, 20 anos, as pessoas vão saber entender o objetivo maior daqui, não é? Quem foi o Arthur, o que o Arthur relatou, e as personalidades, como os ex-prefeitos que entrevistamos, os ex-presidentes de Câmara e as personalidades da cidade, que relatam, não é? Como o nosso querido amigo o Luiz Benatti, ele relatou onde surgiu Catanduva, como é que foi o seu nascimento, a sua emancipação político-administrativa. Então é importante isso, por quê? Porque quando você iniciar uma pesquisa desse tipo, você vai saber, vai ter dados. Sim, inclusive eu já faço a sugestão para quando Catanduva tiver um museu ou tiver uma biblioteca, que esse acervo seja colocado numa mídia, que também seja disponibilizado para os estudantes poderem ter contato com esse programa, com esse projeto
que é muito bom. Eu acho que tem que ser expandido mesmo, ser montado uma série de mídia para que Catanduva, os catanduvenses e quem gosta da cidade e se interessa por Catanduva, saiba o que é a cidade e região. É porque os entendidos, os sábios, eles dizem que uma cidade sem cultura, sem passado, é uma cidade sem vida, né? Sim, e hoje Catanduva, ela é lembrada muito pelo Carnaval de 1950, 55, quase 60, mas Catanduva tem muito mais que isso. Catanduva não pode ser apenas lembrada pela questão do Carnaval. Catanduva tem a década de 70, 80 e parte da década de 90 é riquíssima em termos de fatos históricos, personalidades, personagens. É uma cidade que cresceu, ou seja, nós temos que fazer a história de Catanduva ser ampliada para que quando alguém for fazer uma pesquisa, saiba realmente qual é o resultado de todo esse trabalho dessas personalidades. Você nasceu em Catanduva, Arthur? Não, eu nasci em São Paulo. E vim para cá aos 9 anos de idade. Sem muita opção, vou ser bem sincero, sem muita opção, porque criança aos 9 anos de idade não opina nada. A família comunica e coloca no malote e vem junto. Também não tinha muito o que escolher, nem sabia praticamente o que estava acontecendo. Sabia que a gente ia vir, morava em São Paulo, no bairro da Água Rasa, onde eu nasci, ali perto do Belém. E meu avô era aqui de Novais, da região do lugar chamado Córrego da Angola, da Novais. E ele tinha algumas casas aqui na cidade. Meu pai, aposentado, aos 24 anos por um problema de nervo. Ele é aposentado desde os 24 anos. Minha mãe trabalhando como empregada doméstica. E meu avô e meu pai viram a possibilidade de melhorar um pouco a qualidade de vida, pelo menos. E aí, viemos para Catanduva. E avisando, até explicando que nós viemos uma condição muito pobre. Sabe, minha família é uma família pobre, nós não temos terras, não temos um patrimônio. Então, todos os fatos que aconteceram na minha vida foram sempre pautados assim, muita luta, que você tem que vencer não só as dificuldades do dia a dia, como também essa questão de você superar as dificuldades econômicas, né? Então, a sua família veio mais para cá para ter uma qualidade um pouco melhor de vida. Sim, claro. São Paulo é difícil. Muito difícil. Muito difícil. Com meu pai aposentado. Meu pai era aposentado. Minha mãe chegou a trabalhar em fábricas de plástico. Ela começava às 7 da manhã até às 5 horas da tarde, com uma máquina para fazer carrinho de plástico. Então ela ficava o dia todo com uma temperatura elevada e não tem porquê isso daí. Tanto é que ela veio para cá. Logo ela começou a trabalhar no Hospital Padre Albino, e onde ela até, inclusive, se aposentou depois de... Como é que é o nome dos seus pais? Arthur Godoy. E a mãe? E a mãe, Elza de Jesus Almeida Godoy. Dona Elza e seu Arthur. Inclusive, meu pai, por ter o mesmo nome, Arthur Godoy, umas 2 ou 3 vezes já foi confundido com o Júnior. Com o Júnior. O que não deve ter sido muito bom para ele. Não. Sua esposa é daqui? Minha esposa não, minha esposa é de São Paulo. São Paulo também? Conheci ela na faculdade. Faculdade de jornalismo? Jornalismo. Me formei na Universidade de São Judas, ali na Moca. Dona Lourdes, né? Isso. E a Alexandra? A Alexandra Mas ela te ajuda? Não, ela me ajuda a ser um pouco mais rápido na atualização do site, porque enquanto eu estou atualizando o site, ela está no colo, que brinca de boneca, ou que alguma coisa. E você é bem coruja, né? Bastante, graças a Deus. Os filhos é a razão nossa, né? Sim, eu tive uma educação que me fez ser um bom pai, graças a Deus. Eu acho que eu sou um bom pai, eu tento dar qualidade de vida. Você é novo ainda, né, Arthur? 41 anos? 41 anos. É novo. É jovem. Você é descendente de Arthur Godoy? Espanhol o meu avô era espanhol e minha avó portuguesa. Tua infância, você veio para cá com 9, foi lá então? Parte da infância é em São Paulo. Como falei, na Água Rasa, perto do Belém. E a gente tinha uma infância bem
preso em casa por conta da violência em São Paulo. Aos 7 anos, quase que eu fui atropelado e de forma fatal, porque foi uma situação bem complicada. Então, quando eu vim para Catanduva, toda essa infância baseada dentro de casa, parquinho apenas, se transformou. Ou seja, acabei me transformando numa criança mais solta, mais na rua, jogando bola, bolinha de gude. Tanto é que eu me lembro muito bem, eu cheguei de São Paulo, houve uma certa discriminação com as outras crianças, porque eu falava muito diferente, o meu vocabulário era diferente. Mas aí, na segunda semana, o pessoal me chamou para, vamos fazer uma guerra de torrão? Eu falei, toda essa guerra de torrão, toda essa. Aí eu descobri, depois que eu levei a primeira pedrada nas costas, eu falei, a guerra de torrão era diferente do que eu imaginava. Pensei que era tómbola, pensei que era bingo, vou para a guerra de torrão, pensei que era um jogo de tabuleiro. Então, aí os meus amigos, você fica aí. Só que não levanta muita cabeça. A gente estava a rua que eu morava estava em obras, fazendo canalização, era a época do Varley. Aliás, um ótimo prefeito. Então, de repente, quando vai começar? Quando vai começar, já levei a primeira pedrada. Daí para frente foi... Aí já mudou completamente a minha infância. Então, esses fatos marcaram um pouco. Claro. Não, sim. É uma mudança radical também, né? Porque completamente. São Paulo, você vivia ali preso. No mundinho preso. Chegou aqui... Não, completamente. Era poder jogar bola, andar de bicicleta na rua, pipa, totalmente aberto. Aliás, é uma infância que eu talvez tente buscar agora para minha filha. Eu estou pensando realmente num projeto até de voltar para Catanduva, para tirar ela da prisão que ela vive lá hoje, para poder se expandir um pouco mais em termos de qualidade de vida. Criar filho ou filhos não tem como o interior. Não, realmente não tem. A gente que conhece bem a vida de São Paulo, como você que está lá também, e isso que você está relatando 41 anos. Você veio para cá com 9 anos, são 32 anos atrás. 32 anos atrás, não é? Então, sim. Nós estamos em 2010, em 70 mais ou menos, né? 76, acho. Então, 76. A qualidade de vida aqui era excelente. Não, completamente. Tanto é que o que eu me recordo bem, que quando eu cheguei para cá, a cidade estava numa expansão, mas era uma expansão que era um progresso que não trazia problemas para a qualidade de vida. Catanduva estava crescendo, mas crescendo, continuava sendo a cidade no interior, com aspectos do interior e aspectos bons. O que diferente do que acontece hoje é uma coisa mais diferente, né? Ela está crescendo e já está trazendo alguns problemas da cidade grande. Tem alguém que marcou a sua vida pessoal aí essa sua trajetória, como amigos, parentes? Olha, eu vou fazer uma homenagem aqui, póstuma. Poxa. Pela minha carreira profissional. O nome dele é Milton Luiz da Silva, já falecido, de Catanduva. Ele trabalhou aqui na Rádio A Voz, ele trabalhava com Orlando Ribeiro, que hoje está em Votuporanga. Trabalhou na Rádio Difusora e depois foi para São José do Rio Preto e veio a falecer. Eu acho que se eu tenho que citar alguém que marcou a minha vida em termos profissionais, pessoais, informação de caráter, tudo, eu devo ao Milton Luiz, que foi uma pessoa que eu devo, durante a nossa conversa, citar algumas passagens, mas foi um profissional, aquele realmente era um profissional de jornalismo, um profissional de rádio. Quem conhece ele também é o Gui Quelhas, que trabalhou com ele na Rádio Centro-América, que eu também vou falar do Gui quando nós trabalhamos na Centro-América. Ou seja, se eu tiver que fazer uma menção aqui, temos profissionais e pessoais, eu cito o Milton Luiz, que eu vou até depois citar algumas passagens que eu acho que é fora do comum e vale a pena. Sua profissão atual é? Atual profissão, eu sou jornalista formado, mas eu exerço o cargo de escrivão de polícia em São Paulo há 21 anos, concursado. Estou há 21 anos, mas também já estou até repensando também. Estou pensando em outros projetos
pessoais. Eu acho que eu cheguei aos 41 anos e nesse ponto da vida você ainda tem uma chance de tentar melhorar a sua qualidade. Eu não posso, aos 41 anos, ficar esperando a aposentadoria. Talvez daqui a 15, 20 anos, quem estiver assistindo o programa, vai saber da minha história, olha, morreu aposentado como escrivão de polícia. Não que eu desmereça a carreira, porque eu adoro, eu acho que a Polícia de São Paulo é a melhor polícia do Brasil. São pessoas qualificadas, com condições, ela chega a lugares que a gente não pode imaginar, mas precisa ter essas condições. Eu respeito muito os policiais, respeito muito a polícia, não utilizo em nenhum momento da minha função na minha área de jornalismo, porque eu não acho ético, não seria ético. Eu poderia fazê-lo, mas não é ético e eu gosto de separar bem. Que DP você fica lá? Bem, em São Paulo, nós temos uma facilidade muito grande de mobilidade, por conta de mudanças administrativas. Hoje é dia 21 de agosto de 2010, eu estou no 7º DP da Lapa. Na Lapa. Na Lapa. Tá. Dentro de 6, 7 meses, possivelmente eu vou estar numa outra delegacia, ou um outro departamento, por conta de uma mudança administrativa que deve mudar o governo, aí as chefias modificam. Remanejo. Essas mudanças, existem mudanças que são boas e mudanças que são ruins, sabe? Eu já cheguei a trabalhar numa delegacia a 38 quilômetros de casa, então é complicado. Esse é um dos grandes problemas da capital, né? O trânsito também. De repente você está morando em Aricanduva? Isso, na Aricanduva. Então você trabalha na Lapa, olha a distância que é. Sim. Eu pego Aricanduva inteira. Zona Norte? Saio da Leste, passo pela Norte e caio na Oeste. Aricanduva inteiro, marginal até a ponte do Piqueri e entro. A Lapa já é saída de São Paulo, praticamente. Saída de São Paulo. Eu morei ali na João Pereira, ali perto do mercado. Como também trabalhei do lado de casa, eu podia ir a pé. Entendeu? Eu podia ir a pé. Ou seja, essa mobilidade é muito grande. Então, você gosta mais, o fascínio que você tem é pelo jornalismo? Claro. O jornalismo é ópio. Né? O jornalismo é ópio. Não tem. São duas pessoas distintas, outro tipo de realidade. Você sai de lá, quando você entra ali na área do jornalismo... Muda completamente. Tanto é que eu não estou exercendo a função de jornalista para ganhar alguma coisa, para ter algum ganho. Não, é porque realmente eu me sinto muito bem. Foi minha área raiz é essa. Sou jornalista não só de formação acadêmica, mas eu sempre gostei. Nos colégios, nas escolas que eu estudei, sempre fui envolvido ao jornalismo. Eu era o cara que sentava na arquibancada para ver uma pelada entre o pessoal ali da escola e mentalmente ficava narrando o jogo. Ou seja, é uma questão de gostar mesmo. O primeiro jornalzinho da escola, do Joaquim Figueiredo, foi eu que editei. Toda a minha juventude, antes de entrar na polícia, foi voltada ao jornalismo. Você pode ver na trajetória que eu trabalhei em São José do Rio Preto, trabalhei em Catanduva, totalmente voltado ao jornalismo. Porém, o jornalismo hoje, ele é uma profissão muito difícil. O jornalismo não é aquilo que as pessoas passam de glamour, viagens internacionais, beleza. Não tem nada disso. Isso é como jogador de futebol. Jogador de futebol, você tem a notícia do Ronaldinho, do Kaká, mas na realidade, na pirâmide esportiva, na pirâmide profissional do jogador de futebol, você tem aqui em cima e aí desce. Essa parte aqui de baixo é muito pobre e sofrida. Muito pobre e sofrida. É jogador de futebol que joga por um prato de comida e R$200 por mês. Então, é a mesma coisa que o jornalismo. Então, você pega William Bonner, Fátima Bernardes, aí você acha que aquilo não tem, que ganha $1 milhão de reais para morar em Mônaco. Não é a realidade. O jornalismo hoje, em São Paulo, nas grandes capitais, é baseado no QI, quem indica, e você acha que você está bem. Você entrou, eu conheço alguns amigos de faculdade
que achavam que foram trabalhar em empresas, que eu não vou citar o nome, conhecidas, que achavam que estavam bem. Não, agora eu estou bem empregado. No dia seguinte era mandado embora, descartado, até por conta da empresa não querer o vínculo empregatício. Batia 2 meses e 29 dias, mandava o cara embora. Totalmente descartável. Por isso, hoje o jornalismo que está em alta seria o de assessoria de imprensa e o independente. A assessoria de imprensa independente. O interior está sofrendo muito com a expansão das emissoras de São Paulo, porque hoje nós temos em Catanduva a Voz de Catanduva. Temos ainda, mas a difusora. Mas quem conheceu, que é a Ondas Verdes, quem conheceu essas emissoras no passado, hoje sabem que elas não existem. Elas podem estar no papel, podem estar transmitindo alguma coisa, mas elas não existem. A Voz de Catanduva, ela começava a programação dela por volta das 5 horas da manhã. Começava com o programa do Goteira. Aí passava para um outro programa de um bom profissional que eu não lembro o nome. Aí passava para Paçoca. Aí era 8 da manhã já para... Tinha um plantão da polícia do Teixeira. Do Teixeira. Aí tinha um programa matutino, que era isso em 1980. O DOT tinha. O DOT. Em 82 tinha, no caso, o Orlando Ribeiro de manhã ou à tarde. Na hora do almoço, uma equipe de profissionais do esporte montada, um elenco montado, pago pela emissora, que fazia a cobertura do Grêmio, que viajava para várias cidades do interior, com piruinha, ou seja, tinha programação noturna, tinha programação de final de semana, ou seja, hoje não. A difusora tinha o programa da difusora começava das 5, isso em 1984, das 5 horas da manhã às 5h30 um programa evangélico. Aí 5h30 começava o Sebastião Dotti, aí iria até às 8, aí pegava o J. Machado, ia até às 11, aí 11 horas em ponto começava, 11 horas em ponto não, né? 11 em pontos começava o Chaves com o plantão, que era a maior audiência da cidade. Era plantão policial. Então, quando ouvia aquela sirene, era o plantão policial. Acabava o plantão, vinha um programa do Bertim, com 2 da tarde voltava o Chaves, e até de tarde voltava, ou seja, tinha uma grade que prendia e existia. Hoje não. Hoje as emissoras de Catanduva, como outras cidades do interior paulista, são baseadas em reprodução de programas da capital. E com um pequeno horário mal aproveitado para programação local. Muito mal aproveitado. Então isso é péssimo para quem gosta de rádio. Eu sinto isso. Mas sinto profundamente isso, porque eu gosto muito de rádio AM, gosto muito de notícia, é isso que você está dizendo, esses programas que a gente gostava de ouvir. E hoje é difícil, realmente, você tem aquelas opções hoje da difusora, que ainda tem o DOT ao meio-dia, que tem o Bertim também. Mas o DOT, vamos pensar Chamada Geral. Chamada Geral. Tem mais de 20 anos esse programa. Sim, dele. eu vou contar a minha entrada no rádio catanduvense. A escolha pelo jornalismo, ela foi de uma forma natural, porque desde criança, aos 6, 7 anos, em São Paulo ainda, eu pegava... Minha mãe recebia umas caixas de Avon para revender. Junto com aquelas caixas vinham umas cartolinas, uns papéis um pouquinho mais fino que a cartolina, e eu recortava aquele papel, grampeava e fazia uns desenhos e o que eu acreditava que seria uma escrita, que não era nada, né? Não tinha nada. Isso é como aquela criança aos 6 anos que tenta cantar em inglês. Sai alguma coisa parecida, mas não ou seja, everybody know. Então, ou seja, eu sempre fui de coração ligado a uma área de comunicação. Eu era uma criança de 6, 7 anos, 8, que assistia o Jornal da Tosse da Record. Para quem não conhecia o Jornal da Tosse, ela passava do meio-dia a 1, e era uma bancada que fazia comentários na Rede Record, na TV Record da época, Canal 7 de São Paulo. E eu assistia o Jornal da Tosse porque gostava daquele tipo de comunicação. Ou seja, eu sempre fui jornalista, tanto é que acabei na escola e tudo mais. Eu estava como office boy
de uma empresa de seguros que também já faliu, a Internacional Seguros, que ela funcionava no edifício do Café. O dono era o Marcão, que depois virou uma DSEG. Uma DSEG. Aí, meu pai, um dia encontrou o Luiz Alberto Dotti na rua, conversou com ele e falou assim, olha, meu filho gosta de jornalismo, você não tem uma vaga lá? O Dotti falou assim, ó, manda ele lá falar comigo. Mas é o seguinte, manda ele lá falar comigo, mas era uma vaga para você ficar assistindo ou ajudando ele de graça. O que eu agradeço muito, porque hoje em dia, se você abrir uma porta para uma pessoa, para ela aprender, já é uma grande coisa. Um estágio, né? Um estágio, sabe? Ainda mais eu tinha 14 para 15 anos, foi aberta essa porta e eu me vi conheci o Milton Luiz na radiodifusora, me vi fazendo notinhas para o chamado geral. O chamado geral era totalmente escrito, datilografado, ao contrário do que é hoje, que o Dotti ele segura bem o programa, mas baseado em notícias que ele lê no jornal. Mas na época era totalmente escrito. E eu fazia as notinhas finais do programa. E acompanhava o Milton na questão das reportagens. Eu saía da rádio, chegava na rádio por volta de umas 8h30, almoçava uma hora da tarde, 2h15 a gente voltava para fazer reportagens. Aliás, o que falta em Catanduva, a gente pode até citar depois, são bons repórteres. Porque eu aprendi com ele o seguinte, repórter que fica esperando o release, sentado na mesa, não é repórter. Ele é apenas um reprodutor de um material que alguém preparou. E se alguém preparar um material dizendo o Michael Jackson é branco e de olhos azuis, a pessoa vai escrever, o Michael Jackson é branco de olhos azuis. Não vai fazer uma checagem, não contesta o que está sendo escrito, não reproduz, não faz um debate sobre o que aquilo significa realmente para a população. Ou seja, e nessa época eu aprendi com o Milton Luiz o seguinte, o trabalho de você pegar um gravador, que era aqueles gravadores National, enorme, um tijolão, colocava aquele gravador embaixo do braço, ia bater todos os departamentos da prefeitura, todas as entidades, os sindicatos, conversava, porque às vezes uma conversa simples você pega um bom furo. Então foi isso que eu aprendi. O Milton foi para Rio Preto, eu acabei indo para a Voz de Catanduva, numa parceria praticamente com o jornal regional. Eu trabalhava tanto no regional quanto na Voz. Na Voz eu auxiliava o Orlando Ribeiro com as notícias de polícia. Eu ia pela manhã lá na PM, também na Polícia Civil, fazer as anotações e por volta de umas 10h30 eu passava as informações. Entrava no ar. Tanto é que tem uma passagem interessante. A Voz de Catanduva e a difusora, nesse período, já era pertencente ao grupo Gerson Gabas de Comunicação. Já eram interligadas. Eram as co-irmãs. Então, eu fui no batalhão da PM e naquele exato momento teve um roubo a banco em Novo Horizonte. E naquela época, um roubo a banco na região era algo assim fora do controle, um roubo a banco, era outro tipo de coisa. O que eu fiz? Eu precisava passar essa informação em primeira mão, porque eu sempre defendi o furo. Sempre fui atrás de ser o primeiro, sabe, se tiver uma informação boa, 4 da manhã eu estou acordado e estou passando para frente, porque eu sempre defendia, o repórter tem que ter a ambição de ser o primeiro a passar a notícia. Essa é a minha formação de repórter. Só que naquela época não tinha telefone celular. Eu estava a pé, não tinha ficha telefônica no bolso, não ia usar o telefone da PM ali, porque na hora que eu estava anotando eu ouvi o rádio. Olha, rouba banco, elementos perigosos em Novo Horizonte. O que eu fiz? Eu fiz uma projeção. Peraí, eu estou aqui na PM, o que eu vou fazer? Até chegar na Voz, vai acabar o programa do Orlando, que é às 11 da manhã. O que eu fiz? Eu fui na difusora. Eu cheguei na difusora com a irmã. Que era mais perto. Que era mais perto. Subi rapidinho, a pé. Cheguei na difusora. Rapidamente, quem estava na portaria? Chaves. Que ia entrar com o programa do plantão policial. Ô, Chaves, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Posso usar o telefone? Pode usar o telefone. Na hora que eu peguei o telefone da difusora, ele não vai lembrar disso nunca. Eu peguei o telefone da difusora. Disquei para a Voz. Para a Voz, era o telefone de giro. Posso falar com o Orlando? É o Arthur. Tudo bem. Tudo bem, Orlando, tem uma informação.
o Chaves ali do lado. Pegando cartinha do pessoal do interior, o pessoal das fãs que ele tinha lá, muitas cartas ele recebia. Quando eu começo a falar assim, bom dia, amigos da Rádio A Voz de Catanduva. Em primeira mão, passo a informação que o Banco de Novo Horizonte acaba de ser assaltado, 4 elementos. Esse Chaves ficou uma arara. Ele ficou uma arara, foi lá bater no vidro do Gerson, já se viu, mas ele só não foi bater o telefone, porque não tinha como. Mas ele ficou uma arara, porque ele estava preparando o programa dele. Eu passando um furo para concorrente, porque pode ser com irmã, pode ser do mesmo grupo, mas sempre havia a raiz, o Chaves, a raiz dele era difusora. E o pessoal da Voz tinha essa raiz. Então foi uma passagem muito, muito engraçada. E o Chaves, quando o Teixeira acho que deixou de fazer o plantão policial, aí entrou o Chaves, né? Mas o Teixeira fazia na difusora? Isso eu já não... Fazia na difusora. Então o Chaves que pegou. Pegou e muito bem, diga-se passagem. Então tem dúvida. Tanto é que, posteriormente, eu fui ser até operador de som do programa do Chaves. Que eu também, na difusora, durante um período de um ano praticamente, eu fui operador de som. Operador de som, você está querendo dizer, na técnica, né? Na técnica. Não é? Lembra que a radiodifusora, você entrava no estúdio, aí tinha o vidro, a técnica. Isso, era técnica. Eu fiz um estágio ali também. Certo? Fiz. A gente fazia porque antigamente tinha o redator, é o que você está dizendo. Batia na máquina, Sim. Máquina de escrever, o papel era até meio parecido com aquele papel de pão de rascunho. E até os comerciais, agora entra o comercial da caninha tal, da guardinha tal. E o Serginho Melhado, eu me lembro, ele foi aqui também redator na Voz, na Bandeirantes. Sim, foi. Foi de um período mais recente. Eu fui operador de som da difusora em 84, 85, 84 e 85. E eu tinha o seguinte horário, era das 5 da manhã até 11h30. E os finais de semana, à noite, eram meus, que era o vitrolão, né? E aí, antigamente, era assim, você, por exemplo, iniciou ali, não é? Eu me lembro bem essa época, foi a época que o Walker Blas começou ali também. Sim. E a gente estava no Barão, estudava lá. E tinha o Lobão, sim, o Sérgio claro, Dias, tinha o Leci Pinotti. Nossa, era um pessoal de nome que a gente... Quando conversava com essas pessoas, ficava... Aí você ia melhorando um pouco ali dentro? O Benato é meio remanescente, né? O Benato é uma pessoa que apesar de não trabalhar na questão de comunicação nesse período, mas ele é meio... A figura do Benatti, a figura cultural do Benatti é meio remanescente... Pinotti, Lobão. São pessoas que hoje você conversa, ele tem algo a te passar. Deles. Então... Aí eles te colocavam num programa noturno, ou não? Verdade. Não é? Então você ia para um programa noturno, você falava, não, agora eu tenho um programa meu, noturno. Sim. E às vezes começava às 4 da manhã, às vezes começava às 8 da noite até meia-noite, mas é aprendizagem. Sim. E a escola, seria isso daí a escola. Na época de operador de som, também acho que uma menção interessante fazer, o profissional, não sei como ele está hoje, que eu não tive mais contato, é o Francisco Chagas, Chico Chagas. Você chegou a conhecer? Conheço. Ele foi uma pessoa de uma liberalidade tamanha, porque um determinado dia eu cheguei para ele e falei, Chico, eu queria fazer um programa, operador de som, queria fazer um programa. Uma boa voz, hein? Sensacional. Ele era um fã número 1 da Elis Regina, era uma ótima pessoa, um ótimo profissional. Cheguei para ele e falei assim, olha, Chico, eu queria fazer um programa num sábado à noite, só que como se fosse ao vivo. Eu era operador de som, isso em 1984. Boa ideia, como que você pretende fazer? Falei, Chico, é o seguinte, para aparecer ao vivo você vai gravar, eu vou fazer um roteiro para você, você vai falar as músicas e tudo mais. Não, Arthur, sem problema nenhum. Só que, Chico, tem um probleminha, que para aparecer ao vivo tem que falar a hora. Então é o seguinte, você vai ter que gravar a pedido das 8 da noite à meia-noite. Deu para entender, Chico? Você quer que eu grave das 8 à meia-noite? Aí ele começou. Fomos para o estúdio. 8 horas, 5 minutos. 8 horas, 10 minutos. Em Catanduva, 8 horas, 15 minutos. Falei, Chico, tá muito maquinal. Não tá bom. Faz o seguinte, o pessoal vai perceber, Chico, que é de 5 em 5 minutos. Não dá para você... 8 horas, 4 minutos. Resumo da ópera. Chico gravou para mim
de forma gratuita, apenas pelo projeto que eu tinha apresentado para ele, das 8 horas, 1 minuto. Em Catanduva, 8 horas, 2 minutos. Linda noite de sábado, 8 horas, 3 minutos. E fomos lá. Coloquei as fitas, a fita do Chico falando, começava a música e colocava o horário. Pelo problema de fita, que eram aquelas fitas enormes, muitas vezes o Chico falou 8 horas e 4 minutos, às 8 horas e 9 minutos. Mas é um período de rádio que a gente não esquece. Era um rádio gostoso, né? Era gostoso fazer... Rádio gostoso, quando você imagina 5 da manhã, que está na sua frente um pastor evangélico, sentado na cadeira dele, e você lá com o operador de som, ele fazendo assim, você fazendo assim, aí você pegava um telefone, apertava um botão, tocava na torre, e o rapaz da torre colocava a rádio no ar. Só que naquele dia, o rapaz da torre dormiu, um pouquinho mais. Então, o pastor lá na frente. E o pastor dando sinal. Dando sinal, eu aqui, e foi lá. E nada do cara atender. E eu olhando pro pastor, e eu olhando o relógio, 5:02. O que eu fiz? Coloquei o programa no ar. Mas o programa no ar, só eu e ele e o pastor. E o pastor, meus amigos da região, o telefone está aqui à disposição. E eu lá olhando para a cara dele, esperando o cara da torre lá. Ele fez 45 minutos. Sem saber. Sem saber. No final ele falou assim, olha, hoje os irmãos devem estar dormindo até um pouquinho mais tarde, porque ninguém tocou, ninguém telefonou. Nisso entrou o DOT, aí o programa entrou no ar. No dia seguinte, o pastor veio falar comigo, Arthur, o programa ontem não saiu? Falei, claro que saiu, pastor. Claro. Todo mundo falou que não ouviu. Não, mas só pode ficar sossegado que saiu. Mas aquele dia, ele falou 45 minutos, eu recebi uma bênção exclusiva de um programa de 45 minutos, totalmente fora do ar, e eu tinha que colocar a música, tinha que colocar os cartuchos. Como se tivesse no ar. Que coisa de louco. Aí depois, em 88, você foi para o jornal Opinião? Opinião. Eu tinha passado uns 8 meses... Saiu da rádio e foi para o jornal, né? Saí da rádio, fui para Rio Preto, passei um período em Rio Preto. Aí de Rio Preto fui um pouco para São Paulo, fiquei 7 meses em São Paulo e voltei para... Eu ainda não estava maduro o suficiente para ficar em São Paulo. Voltei a trabalhar no Jornal Opinião, que era de proprietário do Nobalbos. Alexandre Nobalbos. É o Jornal Opinião, que teve uma bela redação com o Evandro Hernandes. Era eu, o Evandro Hernandes e o Jurandir Bueno. E eu estava substituindo outro grande profissional, que era o Mauro Tadeuassi. O Mauro... Hoje ele... Assessor de imprensa da Fundação Padre Pio. Ele é uma pessoa de muita ética e tudo mais. Eu substituí o Mauro na redação. Foram praticamente 8 meses, que infelizmente, isso foi em 88 para 89. Infelizmente o jornal, nos últimos 3 meses, 4 meses, de forma inconsciente, trabalhou totalmente em prol da campanha do Varley, que era o Varley / Nobalbos. Nobalbos era vice do Varley. E a gente fazia uma oposição ao José Alfredo. José Alfredo. Que, diga-se de passagem, eu acho que ninguém aqui em Catanduva, na época, escreveu tantas críticas em relação à administração do José Alfredo como eu. Até por conta do Nobalbos ter percebido essa minha veia crítica. E me deu o editorial do jornal, e eu tinha a coluna junto com o Evandro e com o Jurandir, Mosaico, que aos poucos foi ficando minha, porque o Evandro era editor do jornal, o Jurandir tinha uma outra área, e eu fui aos poucos tomando, porque eu era crítico, eu colocava uma crítica, uma piada, e aos poucos eu fui tomando esse espaço de forma natural, e ficava o editorial e o Mosaico. Tinha o Zelino Gonçalves também. Que o Zelino era da notícia, era da cidade. Ah, da cidade. Isso. E depois que ele foi para lá. Nós fazíamos era o Jornal Regional, acho que a Cidade e o Opinião. Aí, muitas vezes, eu saía atrás de notícia para o jornal, não conseguia nada, mas eu chegava às 5 horas da tarde, sentava, fazia editorial do jornal, fazia a coluna Mosaico, e aí já compensava aquela falta de notícias. Até o Evandro brincava, dizendo que você sentou, fez editorial, fez Mosaico, para a gente tava de bom tamanho. Quando você abriu o jornal, era a folha... A par 2. A 2 e era muito lida. Eu cheguei aqui em 90, mas estava no auge ainda. Sim. E o Jornal Opinião, na época, era feito bem de forma manufaturada. Era bem... um jornal bem feito. Bem feito. E logo atrás da gente tinha um rapaz que trabalhava com os tipos, né? A gente passava informação, ele
imprimia ali uma folha, a gente fazia a correção e já jogava. Não havia grande impressora offset como era a época do regional. Era... Depois, aí você teve um interesse o quê? Em 1989? Faculdade. 88 é o seguinte, acabou, o Varley foi eleito, houve um desinteresse na minha permanência do jornal. Porque não é que eu fui mandado embora, não é isso. Houve um desinteresse porque como eu era crítico, eu sempre escrevi de uma forma crítica e nunca levei também para o lado pessoal, porque hoje pode ser, hoje é 2010, estamos com Afonso Macchione, antes foi Félix, no futuro quem sabe quem será. Eu nunca levei para o lado pessoal. Então houve desinteresse da minha permanência ali por conta de continuar sendo crítico. Eu não poderia mudar a minha forma de ser. A minha escola jornalística, ela foi lendo Folha de São Paulo, foi na imprensa de Rio Preto, que é uma imprensa diferenciada, crítica, uma imprensa que questiona. Então eu não podia, de repente, olha, o Varley assumiu. Eu não podia, de uma hora para outra, mudar. Não, que essa cidade é uma maravilhosa, que finalmente o Varley assumiu, que tudo muito belo e maravilhoso. Não ia mudar. Até por conta que eu respeito o meu nome. Eu sou conhecido, meu nome é Arthur Godoy Júnior. Eu sou conhecido como uma pessoa crítica. O crítico, ele se torna para alguns chato, é isso? Não, para quem está no poder. Porque hoje em dia, quem me acha chato, comprado, que trabalha para o deputado fulano, para o deputado ciclano, na realidade, há 5, 6 anos atrás, era meu fã número 1. Ficava ligando em casa, olha, adoro as suas escritas. Eu não mudei, quem mudou foram eles que entraram no poder. Eles que viraram... Você continua sendo crítico, a cidade com seus problemas e tudo mais. Então, quando a pessoa está no poder, já não interessa mais. Nisso, o Nobalbos falou que o jornal estava com uma certa dificuldade. Aí nós propusemos, eu e o Jurandir, de vender para ele notícias da região. E aí o que eu fiz? De uma forma bem imatura, acreditando que estaria num projeto novo, eu me desvinculei profissionalmente do jornal Opinião, a pedido, pedi a demissão e comecei a vender anúncios e parte comercial para a região, para o jornal. Esse projeto, sem qualquer condição financeira, e como o jornal Opinião não tinha uma projeção regional, esse projeto era fadado e aconteceu de não ir para frente. Em dois meses eu estava quebrado financeiramente, o que continua até hoje, fora do jornal, sabe, fora do jornal, e tive até que... Quebrado nós vamos estar a vida inteira, né? Nem fala, nem fala. Quem vê as pingas que eu tomo, não sabe os tomos que eu... A gente escolhe determinadas profissões, que depois eu vou te falar só alguma coisa rápido nisso, que a gente fica a vida inteira quebrado, mas vai vivendo. Sim, né? Vai vivendo, vai empurrando, até que pelas condições que eu tive. Até que tá ótimo. Mas... Aí você saiu do Opinião? Saí do Opinião, fiquei 6 meses trabalhando na Fundação Padre Albino como atendente de enfermagem. Uma área completamente diferente. Minha mãe... Que ano foi? 89? 88? 89. 89. Foi 89. O primeiro semestre de 89. Aí eu fazia um cursinho em Rio Preto e trabalhava 12/36 noturno no hospital, na Fundação Padre Albino, porque eu comecei primeiro no Hospital Emílio Carlos. Que coisa, rapaz. Você saiu de uma rádio, foi para o jornal para atender de enfermagem. Atender enfermagem, porque o circo não pode, o show não pode parar. Entendeu? Minha mãe sempre falou assim, você vai trabalhar. Tanto é que o primeiro emprego que eu tive foi como faxineiro no Magatti. O Magatti eletrodomésticos. Minha mãe me acordou... Ali na loja, no Maranhão? Em memória, né? Porque a loja fechou. Minha mãe chegou para mim numa linda manhã de quinta-feira, me acordou lá Zebétio, com um baldão de água. O que está acontecendo? Vai trabalhar. Mas não tem emprego, então procura. Saí pela cidade procurando emprego. E depois... Você trabalhou lá na loja? Trabalhei faxineiro. Zé Wilson o período que aquela loja ficou mais limpa na cidade. Que era maravilhosa, era um balde para a loja toda. Aí, cada vez que eu passo na frente daquela loja, eu vejo aqueles vidros enormes, falei, limpei muito isso aqui, viu? Aí chegava o Zé Magatti, Arthur, acabou de limpar? Acabei.
Tá limpinho? Tá. Então, ele mandava fechar o vidro, aí eu olhava, a gente via aquelas marcas maravilhosas de pano. Então, pode começar de novo. Então, era um ótimo patrão também, gostava muito dele. Boa gente. E então eu trabalhei como atendente de enfermagem, um aprendizado enorme de vida, enorme, porque eu trabalhei no Emílio Carlos à noite, e Emílio Carlos é SUS, né, a parte mais... Ambulatorial, né? E SUS, a gente passava noites conversando com o pessoal de mais idade, que tinha história para contar, e a gente percebia realmente que hoje em dia nós não somos nada. Então estamos aqui, mas se a saúde for pro brejo, já vi muita gente que aconteceu mesmo, de morrer na minha mão ali, que todo mundo está conversando, a pessoa falecer. Ou também vi médicos falando, olha, se o paciente tal realmente tiver algum tipo de problema, faça o socorro imediato, mas ele está numa situação terminal. Então é uma situação muito triste. Então, Você foi polivalente, né? Como minha mas mãe, a vida mas ensina. não dá para parar, a gente aprende muita coisa. Aí você fez Passei. cursinho? Fiz cursinho, passei. Passei na polícia. Passei na polícia. Aí uma outra mudança radical. Eu comecei o ano como jornalista do Opinião. Passei pela área da região, área comercial. Fui como atendente de enfermagem. E até em julho eu estava assumindo como escrivão de polícia em São Paulo. São Paulo, isso eu tinha 19 anos. Aí você foi para lá? Fui para lá. E no final do ano eu passei na faculdade, prestei o vestibular e passei. Jornalismo. Com jornalismo na universidade. Interessante, o que eu acho de interessante nessa vivência tua aí, é que você queria o jornalismo, né? Sim, sim. Estava na tua veia isso. Sim. Tanto é que meu projeto inicial era fazer faculdade em Ribeirão Preto, mas aí... Não conseguiu. Não, nem tentei. Acabou acontecendo de fazer... Porque eu também queria voltar para São Paulo. Eu tinha um fascínio enorme pelos prédios de São Paulo, pela grandiosidade de São Paulo, pela vida cultural de São Paulo, pela agitação. Pela 19 anos e tudo mais. A gente nessa época aí, 19, 20 anos, São Paulo era uma coisa que... Me diga uma coisa, você tem alguma passagem aqui em Catanduva que você se recorda? Nessa trajetória toda aí que você fala, não esqueço nunca disso. Olha, são mais pessoas, né? São mais pessoas. Por exemplo, você já citou alguns. O grande político, que era o Gerson Gabas, que muito criticado, tem as críticas, mas a gente tem... Excelente oratória, né? Sim, não. E outra coisa, acho que se o Gerson fosse vivo hoje, Catanduva hoje seria uma coisa meio diferenciada, meio diferente. Não ia estar essa pasmaceira aí, que essa situação. Acho que ele ia fazer... Ele era uma pessoa ele tinha objetivo, ia atrás dos objetivos, e muito criticado. Eu mesmo já tive muitos problemas com a questão do Gerson, mas a gente não pode deixar de reconhecer. O que eu me lembro foi de Catanduva, da minha vida profissional, o dia que eu precisei ir de Catanduva a Pindorama a pé para fazer uma reportagem. E aí, como na época era muito difícil essa questão de carro, e eu queria fazer a reportagem, que era uma reunião da AMA, em Termas de Ibirá. Associação dos Municípios da Araquarense. Que tinha um respeito, uma entidade que tinha um grande respeito, e eu queria fazer essa reportagem. Era uma reunião que iriam vir vários prefeitos, não tinha carro disponível. Na época, Pindorama não tinha os ônibus, era ônibus de manhã, na hora do almoço e à tarde. Peguei o gravador National, aquele enorme mesmo, e... Foi pela linha do trem? Não, linha do trem é difícil. Eu já fiz esse trajeto pela linha do trem, quando eu era moleque, é difícil. Fui pela rodovia. Aí, uma boa alma lá perto da aviação Cometa me parou e eu peguei os últimos 1,5 km e cheguei em Pindorama. É porque a aviação Cometa já era quase na entrada da cidade lá, Sim. Né? Eu lembro também, Catanduva, a época das enchentes, 83, sim, 82. Sim. Toda a questão, toda Catanduva em si, nesse período da década de 80, eu me recordo de bastante coisa porque eu acompanhava. Apesar de estar trabalhando de office boy em companhia de seguro, eu acompanhava. Você sente Catanduva atualmente, para aquela Catanduva quando você ainda estava, antes de ir para São Paulo, a de ontem e a de hoje, não é? Porque nós vamos falar para o futuro, né? Sim.
houve muitas mudanças. Em todos os aspectos, de forma positiva e negativa. Todos os aspectos. Catanduva hoje cresceu em alguns pontos, ela está mais urbanizada. Por outro lado, você vai ali no São Francisco, ou melhor, no Sicopan, quem não conhece é Jardim Bela Vista, mas o nome de base dele é Sicopan. Tem um lugar chamado ali Pedregal, que ali você passa, você vê jovens de 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, totalmente envolvidos em droga, crack, sabe? O dia todo. O dia todo. E isso daí está se revertendo, está se produzindo uma cadeia de violência gratuita em Catanduva que nunca se viu. Hoje, a senhora está andando na Praça da República, é assaltada. No ano passado, eu me recordo de uns 2 ou 3 casos de pessoas de idade sendo assaltadas em casa, a pessoa invade, bate. Então, esse é um aspecto negativo que realmente, essa diferença. Da cidade. Na sua condição. Eu não sei qual que seria a saída disso. Talvez alguns projetos sérios, mas é difícil, faz parte, acho que, do progresso, entre aspas, da cidade. Mas o que a gente percebe também é que muita gente está saindo da grande cidade e vindo para o interior hoje. Por causa da facilidade disso daí, do assalto, do roubo, não é? Sim, mas eu vejo que Catanduva está num ponto que eu te convido a descer a Rua Brasil, 10h30 da noite, qualquer dia da semana, a pé, tranquilo. Eu quero ver se você chega até Você não chega aqui. Você não chega aqui na Câmara, no Parque das Américas. Tenta atravessar e subir o viaduto aí, que não tem tranquilamente a gente fazia esse trajeto aí, era maravilhoso. Sim. Então esse é o aspecto negativo. Magatti, mas, sabe, o aspecto profissional tem histórias. Eu lembro de uma passagem que o Gerson era o seguinte, ele tinha uma relação de amor e ódio com o Zé Alfredo impressionante. Aliás, nesse período do Zé Alfredo, é bom que se diga, foi que começou a trajetória administrativa do Afonso Macchione. Porque hoje o Afonso Macchione pode até trocar a calçada quando vê o Zé Alfredo. Mas é bom que se faça um registro de que ele na época do Zé Alfredo, o Zé Alfredo abriu muitas portas para o... Foi engenheiro, né? Sim. E é bom que se faça esse tipo de registro. Então, o Zé Alfredo como prefeito, Macchione iniciando a vida dele de empreiteiro, e o Gerson Gabas como profissional de comunicação e atuando na área política. Então, havia esses 3 poderes, e o Varley que tentava voltar para a questão política de Catanduva, que só aconteceu em 89. E o Gerson tinha uma relação de amor e ódio com o Zé Alfredo. Um dia eu estou para o Gerson chegar na redação e ver o jornal e mandar jogar tudo fora, era 2 tapas. Ela chegava, não, isso aqui não, tira tudo. Aí saía, 2 dias depois, não fala mais do Turquinho, porque esse jornal não fala mais do Turquinho. Então, eles tinham uma relação, talvez comercialmente as empresas e o jornal, que tinha uma hora que estava muito bem, tinha uma hora que estava muito mal. E eu lembro um dia, eu estava saindo do estúdio da Voz, e o Gerson Gabas estava ali do lado. E o Gerson, eu era moleque, mas ele conversava muito comigo, tanto é que ele me contratou para ser o primeiro operador de áudio da Ondas Verdes. Falou, não, você vai ser o primeiro operador de áudio da Ondas Verdes. Me apresentou para várias pessoas como o primeiro operador de áudio das Ondas Verdes. Aí quebramos o pau um período aí, não fui nem operador de áudios nunca da Ondas Verdes. Mas é o seguinte, encontrei o Gerson está saindo. Mas o que ele desceu a lenha no Zé Alfredo, e falou isso, aquilo outro. Nisso, quem está entrando na emissora? Zé Alfredo. José Alfredo Luiz Jorge. Prefeito na época. Prefeito na época. Prefeito. Eu estou ali, o Gerson, falando, isso, aquilo outro. De repente, na hora que eu olho, o Zé Alfredo está entrando. Esse Gerson Gabas. Meu amigo José Alfredo e tal, vamos conversar, né? Então, ou seja, é uma questão do dia a dia que deve acontecer muito hoje. Aí eu falei, nossa, realmente, isso talvez seja política, isso
Não, isso eu acho que é política mesmo. Sim, isso é uma política que... O Maluf definiu bem a política, né? O Maluf disse que perguntaram, o que o senhor acha da política? Elas são como as nuvens. Durante 5, 10 minutos elas estão aqui, depois dos outros 10 minutos elas estão lá, então... Agora, sabe o que eu mais... eu tenho ojeriza, que eu mais odeio? É aquele cara que é político, age como político, te vende como político e tem a cara de pau de falar, eu não sou político. Isso é uma canalice embutida, sabe? Olha, o cara que fala, não sou político, mas ele é político, ele trabalha na política, ele vive da política, se fez na política, respira a política, faz os artifícios da política. E faz a política social. Faz a política social, tudo, pensando na política. E aí fala, eu não gosto de política. Eu não gosto de política. Eu não gosto de política, eu não gosto de política, eu não gosto de quem gosta de política. A vida hoje é uma política. Sim, sim. Não é? Mas criou-se, Magatti, o discurso de não ser político. Criou-se o discurso... Existe uma veia, e quem acertar essa veia, ela consegue entrar nisso de falar que eu não sou político, eu sou administrador. E a população gostou. A população gosta desse tipo de discurso. A população está buscando hoje, não o político antigo. Quer dizer, a população no geral, porque tem muita gente procurando assistencialismo. 5, 10 reais, cesta básica, isso. Mas o contexto geral busca essa questão de administrador que pega bem e está fazendo nome de muita gente por aí. O que você mudaria, ou o que você gostaria que mudasse ou que tivesse acontecido em Catanduva? Você está fora, mas você está quase... não é? Com intenções de voltar para cá. Eu gostaria de poder, se eu pudesse mudar em Catanduva, pudesse Você já falou da segurança, né? Não, mas se pudesse criado uma administração mais humana. Eu acho que mais humanística? Eu acho que o ser humano ele está muito maltratado pela administração. Não estou falando dessa administração, mas... Acho que no país, né? No geral, está muito maltratado. Hoje as pessoas só buscam números. Nós vemos, hoje, você vai fazer um tipo de uma consulta, demora muito tempo, não tem filas intermináveis, pessoas necessitadas realmente precisando de uma ajuda e não é o assistencialismo. Então, eu acho que isso é que precisaria mudar. Eu acho que se conseguisse fazer uma administração... aliás, agora colocando bem 2010, se o Afonso Macchione, uma hora, conseguir, e não conseguiu, e até o momento não conseguiu mesmo, nem sequer dentro da prefeitura, com os funcionários dele, fazer uma administração um pouco mais humana, aí eu posso falar, não, esse daí foi um bom... Marcou. Por enquanto ainda não. Por enquanto ele é um empreiteiro que está aí reformando a cidade toda. Mas o discurso hoje, nós estamos 2010, ano eleitoral. Sim. O discurso hoje é voltado especificamente para a relação humana, para o atendimento melhor em vários setores do ser humano. Mas será que é? Não, mas fica no discurso. Fica no discurso. Sempre aquela velha história. Sabe aquela velha história? Saúde, educação... Segurança, meio ambiente e habitação. E habitação. Mas fica só no discurso. Na realidade, por trás de tudo isso daí, busca-se o poder. E o poder que ele consegue ser até maior que o dinheiro. Porque você acha realmente que esses políticos que estão aí, eles precisam agora, atualmente, de dinheiro? De dinheiro. Então, vamos pegar um exemplo clássico, o Maluf. O Maluf, ele precisa de dinheiro? Nem hipótese alguma. Sabe, você pega grandes empreiteiros aí, precisa de dinheiro? Não, mas é o poder. E o poder, ele trabalha de uma forma... perigosa, porque depois que você entra, você sente aquele gostinho, você não quer largar de jeito nenhum. Não quer largar de jeito nenhum. O Arthur, me diz uma coisa. Como você sentiu na época, ou o que te deu assim uma luz de montar o site, esse site eletrônico, que eu vou te contar, vicia. Obrigado. Você disse que é ópio. Eu e muitos outros catanduvenses têm essa necessidade. A primeira coisa
da matinal do dia e entrar no site Passando a Limpo. Como é que surgiu isso? Conta pra gente. Porque nós falamos um pouco da sua vida pessoal, profissional, como escrivão na Secretaria de Segurança Pública, como jornalista, como um homem de rádio. Para mim foi novidade, rapaz, que você foi atendendo enfermagem. Não, mas por isso que você está falando desse lado humano, humanístico, sim, porque sim. Você viveu lá dentro. Sim, mas você viu. Esse lado de atender enfermagem, aprendi muito. E o teu site, ele completou 8 anos. Passandoalimpo.com. .com. Só dando a última palhinha da questão do atendente de enfermagem, havia uma noite que um paciente havia desaparecido. Isso eu trabalhava dentro do hospital, do Emílio Carlos. E cadê o paciente? E eu estou lá, procuramos o paciente, estou lá na fachada. De repente eu vejo passar um objeto, bumfa. O cara pegou, subiu um andar superior e pulou. E eu estou ali conversando, procurando, o cara de repente passa aquilo ali. E aí nós percebemos que é o seguinte, para quem o Emílio Carlos é um espaço lindo. O Emílio Carlos é um espaço muito bonito. Muito bonito. Mas à noite, quem está lá em cima pensa que é baixinho, dá para pular. Então ele deve ter tentado fugir do hospital e acabou pulando. E mais uma das experiências aí, era um paciente que eu tinha até um bom relacionamento com ele. Agora, a questão do site Passando a Limpo. É o seguinte, eu adoro e respeito muito os jornalistas de Catanduva. Apesar de ter restrições, porque achar que hoje, com respeito a todos, hoje falta um pouco mais de ousadia, profissionalismo em muitos deles, sabe? Eu gostaria que você também falasse da necessidade aí ou não de se ter o diploma, de se cursar a universidade, porque muita gente fala, vou fazer jornalismo. Ninguém pede diploma, não exige mais diploma. Eu sou defensor do diploma. Mas não é assim também. É preciso que tenha o diploma. Sim, eu sou defensor do diploma, não porque eu tenho. Não, você aprende na universidade também. Porque te dá uma bagagem para você entrar na área. E aquela história. Você vê muito pé de chinelo aí, isso não é questão financeira. Porque pé de chinelo, estamos aqui. Você vê muito pé de chinelo aí, que monta um jornal que é para vender anúncio ou fazer bajulação, para ficar puxando saco de prefeito na região, e se diz jornalista. Então monta o jornal. Montar jornal é fácil, você arranja alguém que faz uma gráfica e começa a montar jornal, escreve um monte de coisa ali, puxa os releases que está chegando, montou, tira a foto do cara e coloca lá no jornal. E se diz jornalista. Então isso para mim não é o jornalista. Eu acho que é o seguinte, se o cara pelo menos fizesse uma faculdade que demonstrasse que ele tem um real interesse profissional na área, porque a faculdade também é o seguinte, são 4 anos que você paga a mensalidade, você aprende, você tem os estágios, ou seja, o cara que faz a faculdade demonstra que tem um interesse a mais. Então eu sou defensor do diploma. E a questão do jornalismo em Catanduva, até para chegar no Passando a Limpo. Falta em Catanduva ousadia, falta em Catanduva o profissionalismo e falta em Catanduva aquela pessoa que, com todo respeito aos colegas, que ama de verdade o jornalismo. Porque, vamos supor, vou citar o exemplo do Milton Luiz. O Milton Luiz, ele pegava um rádio escuta de São Paulo, ele passava a noite toda ouvindo a rádio escuta em São Paulo para pegar as informações, para redigir o material. Ele não pegava o jornal e fazia a colagem, não. Ele redigia. Hoje, se você pode perceber, às vezes, que 2, 3 horas da manhã eu faço uma atualização, ou eu estou no Twitter, porque eu vivo isso, eu não consigo desligar. Qualquer horário é horário. Você está na tomada ali. Eu estou na tomada. Então, o que eu percebi? Em 89, 90, não, 99 e 2000, quando eu comecei, o que aconteceu? A imprensa de Catanduva, ela não tinha uma facilidade muito grande de citar nomes. Era aquela história, você pegava o jornal e falava ali lá nas colunas, ou em um empresário encontrou-se com um profissional da área política no restaurante. Não se citava nomes. Aí eu percebi que isso não existia em Catanduva. E percebi também que havia uma opressão muito grande para cima dos jornalistas, que também aceitavam essa opressão. Eles aceitavam, e alguns até aceitam até hoje. Então eu falei assim, bem, eu queria fazer um espaço que fosse referência, que fosse quase de
de obrigatoriedade à leitura e que desse condições dos meus amigos jornalistas em falar, olha, mas como que eu vou segurar essa matéria se saiu lá no Passando a Limpo? Ou melhor, se saiu no site, se o Arthur publicou. Porque quando eu escancaro uma informação para a cidade, os jornais ficam numa situação meio complicada. Coloco, não coloco. Como muitas coisas que eu publico, os jornais não publicam, mas é problema deles. Mas você já disse lá atrás na entrevista que a tua grande é o furo. Sim, sim. Então, outro dia encontrei uma colega e falou assim, olha, eu tenho que agradecer você, porque eu queria colocar aquela matéria, recebi um não, mas você colocou, criou uma repercussão na cidade, criou um fato político e eu pude fazer a matéria. Então foi essa a minha busca. Aí a internet ela é um canal de custo baixo, apesar que eu gastei muito com um telefonema há 10 anos atrás. Na época, né? Gastei muito, contas pesadíssimas em termos de telefone, mas acho que valeu. Então tá aí o Passando a Limpo. Mas onde ele em 2003 é que ele deslanchou mesmo, né? Ele era o último momento. Só que o último momento era voltado para notícias. Só que notícias me fazia gastar muito, porque você tinha que usar muito telefone. Aí eu comecei a levar furo dos jornais. Falei, peraí, se for para entrar nessa arena para perder, eu tô fora. Se eu começar a levar furo... Você furo... estava pagando para trabalhar. Sim, pagando e para passar vergonha. Então o que eu fiz? Peguei, transformei ele Passando a Limpo, que na realidade Passando a Limpo ele vem com informações, mas vem com debate, vem com fotos, vem com humor, vem com participação do leitor. Não sou eu só estou conduzindo o ônibus, às vezes os leitores que fazem. Então, necessariamente, se eu quiser fazer a atualização do site apenas com uma foto, vai estar lá a foto, o site está atualizado. O último momento não, ele era obrigatório uma notícia. Hoje não. Hoje eu posso atualizar o site com 10 fotos, está atualizado. Se eu quiser colocar uma charge engraçada, vai a charge. Se eu quiser colocar só com o leitor, ou seja, ele abre o espaço. E então fica mais fácil. E o Passando a Limpo, a questão de viciar, muitos falam, não, eu não acesso o site. Eu não acesso porque eu não gosto, mas a minha intenção, eu faço um Fala produto, que não acessa. fala que não acessa. Eu faço um produto que o cara acaba querendo ou não entrando. Porque sempre tem uma novidade. Pra quê? Pra acessar Passando a Limpo? Só fala mal, pra quê? Mas é gostoso, rapaz. Como é bom, né? Porque o cara falou outro dia, nossa senhora, você vê defeito nisso, naquilo. Eu falei, mas os outros vêem na gente também, não é? Sim. Menos outro. Isso é a vida. Mas o papel da imprensa é você apontar onde estão os erros. Porque senão fica balcão de negócios. Ué, ninguém tem erro, ninguém tem... Se for, por exemplo, para ser a imprensa bajuladora, peraí, então... Vai ser colunista social. O papel da imprensa é ser representante da sociedade, representando o povo, é ser a voz do povo onde ele não consegue falar. O site Passando a Limpo precisa crescer de alguma maneira, né? E aí foi onde você começou aí a andar e deixar... você começou aí a Catanduva, a vida política, e começou a publicar a parte política da cidade, as alternativas dos leitores, esse espaço cultural. Foi onde você quis sair do arroz com feijão, não foi? Sim. Como eu falo, hoje o jornalista recebeu o release e publicar só o release é muito 1, 2, 3. Não, o Passando a Limpo e a linha editorial é para chacoalhar mesmo. É para chacoalhar. Não sei, os resultados, talvez em termos de mudança de sociedade, eles não surgem, mas não é culpa nossa. Nós estamos aqui nós colocamos as coisas para debater. Se a sociedade acaba não mudando, mas é natural. Principalmente as sugestões, né? Sim. Isso que é importante. E como é que é fazer esse Passando a Limpo de lá de São Paulo aqui, 400 quilômetros? Como eu falei, hoje ficou um pouco mais fácil porque os leitores ajudam muito. Há 2 anos, nós publicamos umas fotos de uns estudantes da FAMECA com a bunda de fora em cima da ponte. E essas fotos foram parar em jornais de São Paulo, essas fotos foram parar na Globo. Record. E deu toda aquela... Inclusive, criou-se aquela história do trote, discutiu-se nacionalmente a questão do trote violento. Quem mandou foi um leitor. Quem mandou a foto foi um leitor. Não... Ele tirou e mandou? Tirou e mandou. Então, ficou mais fácil, as pessoas colaboram. Mas eu vou falar uma coisa para você, Magatti.
e para os amigos que estão assistindo. A decisão de se tomar, a decisão da edição do Passando a Limpo, que é exclusivamente minha, é muito difícil. É muito difícil, porque muitas vezes, é como se fosse um jornal mesmo, porque eu recebo muito material e eu tenho que, às vezes, decidir Você tem que se eu vou publicar ou não. E eu sei que aquele material vai atingir um determinado ponto, deve prejudicar alguém ou não, mas eu tenho que seguir a minha linha. É o joio do trigo, né? É joio do trigo e de uma maneira contundente. Então, é uma decisão que eu tenho que tomar. Então, você Publica ou não publica? Publica ou não publica. E por que não vai publicar? E às vezes me arrependo da decisão que eu tomei? Me arrependo. Mas na hora eu tomei aquela decisão, por isso que eu digo que é muito difícil. Eu acho que é um negócio, você tem que pensar, porque você também está lidando com seres humanos. Sim, então, sim, de sim. repente, você pode prejudicar uma pessoa, porque o outro lá quis prejudicar. Mas esse que é o problema. É difícil. Esse que é o problema. Porque às vezes a pessoa não se identifica, né? Ela tem um nome mas lá. parte das reclamações, Magatti, funciona da seguinte maneira. A pessoa só reclama, só faz a reclamação, porque um interesse pessoal foi afetado. Foi afetado. Aí que tá a coisa. Ou seja, eu estou aqui com o meu carguinho, perdi o cargo, aí eu mando. E começo a mandar informação Passando a Limpo para atingir o meu chefe. Isso eu já cortei. É futrica de departamento, futrica de algo do dia a dia. Lavação de roupa, né? Eu corto. Sim, porque não atinge, não tem interesse, a sociedade não tem interesse nisso. A sociedade não tem interesse nisso, não vai modificar a sociedade em torno disso. Há 6 meses atrás, eu fiz o seguinte, eu publiquei as fotos de um professor da área de cultura que estava fazendo festinhas na casa dele, com menores, e colocou no Orkut. Eu não coloquei todas as fotos, porque eram fotos que eu achei que eram pesadas, envolviam menores, isso daí é um problema que a justiça tem que resolver. Parece até que já resolveu. Aquilo era uma futrica, eu sabia que quem tinha enviado a foto não gostava do professor, sabia, não sei quem é que mandou, confirmei que estava no Orkut do professor, então, mas eu sabia, mesmo sabendo que era uma futrica interna, mas aquilo a sociedade precisava saber. Os pais precisavam saber onde seus filhos estavam naquele momento, com quem que estavam lidando. Depois, os pais falaram que o professor é bom, que o professor é maravilhoso, sem problema nenhum, não faço avaliação nenhuma, nem positiva nem negativa. Mas o meu trabalho foi o seguinte, colocar, olha, na Secretaria da Cultura, na Coordenadoria... Está acontecendo isso. Está acontecendo isso. Sabe, está acontecendo isso, fui o primeiro a colocar as fotos, fui muito criticado por muita gente, mas eu também, se eu ficar preocupado com todo mundo que me critica, eu entro embaixo da cama. É aquilo que a gente está comentando. Críticas, sugestões. Eu quero que as pessoas saibam, sabe, Magatti, para até, o horário já está até que avançando, eu quero que essas pessoas saibam que é o seguinte, o Arthur Godoy não é uma pessoa 100%... eu tenho defeitos, isso que eu quero dizer, eu tenho defeitos. Tive uma juventude como todo mundo teve, enfrento os problemas como todo mundo, não sou o dono da verdade, aceito as críticas, tento pensar sobre elas. Eu tive uma juventude difícil, quando eu fazia o cursinho em Rio Preto, me faltava dinheiro para chegar até Rio Preto. Você ia e voltava? Ia e voltava. Ia de trem. E quando eu tinha 18 anos, para fazer esse cursinho, eu chegava na ferroviária, comprava passagem até Uchoa. Então, chegava, tô lá, até Uchoa, 6 horas da tarde, 6h10 passava o trem aqui, chegava em Rio Preto, 7h10. Chegava em Uchoa, eu descia por um vagão, corria, correndo, até o começo do trem e subia. Porque nesse inteirinho, o bilheteiro, estava passando, eu ia por fora e subia lá na frente. Quando ele vinha para a segunda, eu já estava em Chimite e tudo mais. Um dia... Já estava 10 quilômetros de Rio Preto. Mas é que tá. O que aconteceu? Um dia, começou a viagem, o bilheteiro chegou para mim, falou, boa noite. Falei, boa noite, seu bilheteiro. Boa noite. Porque ele vinha picando, né? Vinha picando. Vamos fazer o seguinte? Falei, pois não, seu bilheteiro. Para de ficar correndo, que eu já sei que você... Toda vez que para o jogo, você sai correndo.
Então fica aí, você não está com dinheiro para até... não estou. Então tá bom, fica até... Não, pai, não precisa ficar descendo. Eu vejo você correndo com a bolsa nas costas e tudo mais. Ah, ele via, então? Claro que via. Cara manjado. Mas eu quero só citar esse exemplo para as pessoas saberem que eu sou uma pessoa normal. Entendeu? Eu sou uma pessoa normal que passei as dificuldades, que na juventude também teve as festas de juventude, mas eu defendo sempre a questão da sociedade e acho que se eu puder colaborar, eu tento colaborar da melhor maneira. Eu estou tentando explorar aqui, porque não é sempre que nós temos aqui uma personalidade como você para fazer entrevista. Aliás, eu me sinto bem honrado mais uma vez de ter participado. Você está à vontade, tranquilo. Claro. Porque às vezes a gente convida as pessoas acham que, mas não, aqui é o que nós comentamos e conversamos anteriormente. Acho que você conversou com alguns profissionais da imprensa e todos eles têm boas histórias para falar. E o mundo da mídia, o mundo da imprensa e da comunicação, ele tem passagens assim que são pitorescas e são da cidade. Eu trabalhei na Rádio Centro América em Rio Preto em 86, 87 e contrataram um motorista que era de Santos. 86, 87. Que ele não entendia absolutamente nada de Rio Preto. Tá bom. Aí eu fui escalado para fazer uma cobertura de uma greve, uma passeata dos bancários. Era um programa que tinha da meio-dia a 1 lá. Era o Milton Luiz que apresentava com outra pessoa e eu fui com a rádio com a peruinha de frequência modulada da rádio, que era acho que um Fiat. E tô lá. Então vamos para a passeata dos bancários, tal, começava meio-dia. Então, vamos lá na passeata. O que aconteceu? Tô lá com o rapaz. A passeata começa e eu tô dentro da rádio. Tá esperando a rádio chamar. O cidadão, que é o motorista, entrou na rua errada. A passeata foi para cá, o cara embicou para lá. Falei, a passeata... Não, eu conheço o caminho, fica tranquilo, eu conheço o caminho. Tá bom. Estamos na Washington Luiz. E a passeata lá no centro. O cara lá na passeata... Em Rio Preto. Em Rio Preto. Falei, bem, tô lá no carrinho, o cara... Não, ali tem um retorno, aí a gente cai pela Badi, tem certeza que cai pela Badi? Tem. E lá, a placa, Mirassol. E eu lá. Meio-dia e 25. Quando houve, e agora diretamente da Benjamin Constant, Arthur Godoy, que vai falar da passeata dos bancários. Bom, boa tarde, amigos de Rio Preto. Estamos aqui na passeata dos bancários. É realmente uma passeata, e lá, Mirassol. A passeata, blá, 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 blá. Aí, o que acontece? O locutor, que imaginava que eu estava na passeata, Arthur, pega aí um bancário para ouvir. Porque não tinha imagem, era só som, mas aí o cara te apertou. Não, porque nem imaginava que eu estava lá no meio da passeata. Pega um bancário para ouvir. Claro. É o seguinte, o que o senhor está reivindicando? Eu já coloquei no meio do motorista. O motorista. Fiquei entrevistando o motorista até ele chegar ao retorno de Mirassol. Entramos em Mirassol, saiu, pegou de volta. E ele entendeu o negócio? Hã? Ele falou, não, que nós queremos melhores condições de salário, porque desse jeito não dá. E eu falando, pelo amor de Deus, não peça para ouvir outro. Chegou na rádio, paramos, o Milton chegou para mim, Arthur, uma coisa, como o bancário que você entrevistou tem a voz é o nome do rapaz, do Célio? Tem a voz do Célio. Como é? Tem a voz do Célio. Coisa da rádio, é o dia a dia. Mas é a capacidade de improvisar, né, rapaz? Mas porque ali... acontece muito, né? Acontece muito. Trabalhei como repórter de campo também. Aí você vai entrevistar o cara que acaba falando um palavrão no ar. Ou uma coisa... Ou quando você está ali falando, está lendo a notícia, vem alguém aqui, apaga a luz do estúdio, você fica sem... Mas isso é coisa do rádio. É interessante. Do Gui, tem alguma do Gui? Bem, o Gui... O Gui chegou a trabalhar na Bandeirantes, Mas o Gui, ele veio para a região de Rio Preto. O Gui, ele veio para a região de Rio Preto, mas como uma grande estrela. O Gui veio para Rio Preto para revolucionar o rádio regional.
Ele veio porque nós tínhamos lá tinha o pessoal da Voz aqui que era muito bom, tinha o pessoal de Rio Preto também, mas o Gui ele veio com uma outra proposta. Ele pegou aquela Rádio Centro América, virou de ponta cabeça, criou um departamento de esportes, o esportes integrado com a publicidade. No nível regional, ele mudou todo esse vínculo. Ele vendia o programa de esporte como um bom material e ganhava com isso. Ou seja, o Gui ele veio para Catanduva e é um profissional que tem uma bagagem enorme. Muito grande, e hoje ele está fora do rádio, mas eu acho que é uma perda, viu? O Gui fora das transmissões esportivas aí, dos jogos. O Gui, ele tem muito mais do que aparenta. O Gui, as pessoas não sabem a dimensão cultural, profissional do Gui. O Gui, ele é o piloto que com um bom carro ele vai longe. Então é coisas da vida. Bem, eu tô adorando essa entrevista, né? E eu garanto que as pessoas também estão gostando, que nós acabamos de conhecer. É que as pessoas pensam, Magatti, que eu sou mal-humorado. As pessoas pensam sinceramente que eu sou um cara bravo, mal-humorado. Você sente que tem receio de você, tem medo de conversar perto de você? Não, isso não tem a dúvida, né? Isso medo de conversar. Eu percebo isso. Perto de mim. Vai muita gente lá, ô Arthur, faz questão de ir lá te dar a mão, sabe? Sim, mas... bajular, né? Também tem isso, achando que eu não vou escrever sobre a pessoa. Mas as pessoas pensam que eu sou mal-humorado. Claro que eu não sou o comediante da esquina, não é isso. Mas tem essa coisa aí do dia a dia, que eu sou uma pessoa normal, sabe? Quem me vê brincando com a minha filha nunca vai imaginar. Você tem seu ponto de vista, você tem sua personalidade. É interessante isso que você falou, né? Porque as pessoas, o ser humano, ele tem muita capacidade de julgar os outros. Sim. Não é? Sim. Mas ele não se olha no espelho. É por isso que eu volto a afirmar. Eu sou uma pessoa que eu não sou o rei da verdade, eu aceito críticas. Mas ele te julga porque ele não te conhece, porque a hora que te conhece, que passa a te conhecer um pouco melhor, fala, pô, o cara não é o que eu pensava. Sim. Normalmente não é assim? Não, acredito que sim. Um ser humano, é um cara coerente, é um cara, né? Então, normalmente é assim. Então, por isso que a gente diz que é o bom de você ter os determinados contatos, é para que as pessoas possam te conhecer. Falar, não é nada daquilo, não. E eu quero falar também que não uso o Passando a Limpo para qualquer tipo de perseguição pessoal. Não uso. Não importa se é A, se é B ou se é C. Hoje, 2010, eu faço uma linha editorial crítica ao prefeito Afonso Macchione. Mas a administração dele, em alguns aspectos, eu critico. Mas eu não posso deixar de reconhecer os aspectos positivos. Aí seria uma incoerência, aí seria perder... Não tem como, se está lá. Vamos supor, ele montou uma escola, está atendendo criança, está com merenda, está com horário, está com profissionais. Escolas novas. Eu vou falar o quê? Eu vou ficar Não, porque essa escola está faltando a pintura. Peraí. Eu acho que a pessoa tem que ter coerência, sabe? Para ter credibilidade. As pessoas, elas querem de você que você bajule. Não importa você fazer um elogio ou você constatar uma coisa boa, não. Se você não está bajulando, aí não é bom. Mas essa semana você fez elogios com fotos dos canais que estão sendo mexidos. Claro. Então, você elogiou muito. A população está querendo, está sendo feito, está ali. É uma obra boa para a população, tem que elogiar mesmo. Só que não vou ficar bajulando, né? Tem os aspectos negativos. E uma outra coisa, Magatti, essa para realmente encerrar, eu quero deixar bem claro o seguinte: eu sou defensor de um legislativo forte. Eu defendo, desde o meu primeiro dia de jornalista, e vai ser assim até o último dia, um legislativo forte. Uma Câmara forte. Uma Câmara Municipal forte, porque é o seguinte, não posso, não admito e não engulo
vereador comendo na mão de prefeito. Não. Tem que ser uma forma, sabe, paralela. São os poderes, existe o poder legislativo, o executivo, o judiciário. Não aceito, não admito que uma Câmara Municipal seja omissa, o vereador fique refém de prefeito, comendo na mão de prefeito. Não. São poderes distintos. Distintos é o seguinte, não é incabível. Vamos supor, por exemplo, Catanduva 11, já foi 17, já foi 19. São pessoas que ali que não precisam realmente ficar bajulando o prefeito, puxando o saco do prefeito. Aí ele vai falar assim, não, mas se eu não fizer tal coisa para o prefeito não vai liberar tal verba para tal rua. Peraí. Não pode ser essa relação, sabe, quase de prostituição, você ficar puxando o saco do prefeito, batendo palma para as coisas que ele faz. Não, aí o pessoal diz, o Arthur não gosta da Câmara. O Arthur não gosta da Câmara, o Arthur não gosta do vereador tal. Não é isso. Não é isso. Eu defendo uma Câmara forte. E é o seguinte, Câmara forte não quer dizer que ela vai ser uma Câmara destrutiva à administração. Não é isso que eu defendo. Não é uma Câmara que vai derrubar ou a administração tal, não. Tem que ser uma Câmara seguinte, que nós vamos defender uma linha coerente. Hoje em dia, e aconteceu, e é bom que fique registrado aqui, que há 3 meses atrás, a Câmara Municipal de Catanduva tinha que votar a permanência ou não de uma taxa de iluminação, a CIP. Essa taxa de iluminação é algo que quem está pagando é a população, que não é obrigação da população pagar. Não é a obrigação da população pagar. É a prefeitura numa parceria com a Companhia Nacional de Energia Elétrica. Não é o dinheiro da população. Aí você fala, não, mas são só R$2. São R$2 aqui, na água, no IPVA. Isso nós estamos com uma carga tributária pesadíssima. O que aconteceu, e eu quero que deixe registrado aqui, na época, o prefeito, o que ele fez? Ele simplesmente reteve os salários dos servidores, até o prazo legal, deixou os servidores sem o salário na época da Páscoa, disse na imprensa que se a Câmara Municipal não aprovasse, iria retroagir, iria cortar um aumento de salário já dado para os servidores. Resumindo, ele chantageou claramente a Câmara Municipal de Catanduva. A Câmara Municipal foi vítima de uma chantagem explícita. E o que aconteceu? Os nossos vereadores aceitaram a chantagem. Isso nunca podia ter acontecido. Nunca podia ter acontecido. Não por conta da CIV, não. Não pode aceitar esse tipo de coisa. Porque o prefeito, ele acabou exagerando na função administrativa dele. Deixou o funcionário sem dinheiro na Páscoa. Colocou a Câmara como vilã. E a Câmara não é vilã. O Legislativo não é vilão. O Legislativo é em prol da população. Se temos uma lei que pode beneficiar ou prejudicar a população, a Câmara tem que ser independente para decidir. E esse episódio realmente me deixou muito indignado, porque eu defendo um legislativo forte. Você quer deixar uma mensagem, um recado para aqueles que estão nos assistindo? Porque aí nós já conhecemos bastante da tua vida pessoal, profissional. Sua mensagem final, porque a gente percebe a grande mensagem que a gente deixa na escrita, no Passando a Limpo, eu na minha coluna, é para a gente servir a comunidade, a população, as pessoas, não é? Para terem ideia do que está se passando e acontecendo aí diariamente, semanalmente. A tua mensagem final? A minha mensagem final é de agradecimento. Eu quero agradecer, a princípio, o seu convite, agradecer o espaço e o projeto que o CRIPA criou com o Acervo Catanduva e, sobretudo, eu quero agradecer aos leitores do site Passando a Limpo, pessoas que acessam o site, que acreditam no nosso trabalho, pessoas que desconfiam do nosso trabalho, mas estão acessando o site. Esse é o agradecimento que eu faço. Quero agradecer também a minha família, a minha esposa Maria Lourdes, que ela tem uma paciência enorme comigo, ela sabe das dificuldades que a gente enfrenta lá para manter a questão do site, que seria bem mais fácil eu ficar longe de tudo e tocar a vida. Então,
eu quero deixar um agradecimento a todas as pessoas que acreditam no meu trabalho e que com o site da internet até me acabou me colocando aqui numa bancada muito honrosa aqui, que fiquei muito contente de ser convidado. Me sinto um dinossauro catanduvense já, apesar de ter 41 anos, eu me sinto meio dinossauro catanduvense. E é um agradecimento a Deus por até hoje ter saúde e poder cuidar da minha família. Eu acho que se eu tenho que fazer uma mensagem, é de agradecimento, entendeu? Mas a gente vê você como um grande catanduvense. Porque quando foi feito o convite, imediatamente você falou, não, eu vou assim, eu vejo minha mãe, vejo... Sim. Né? Então você sabe por que eu voltei para Catanduva? Porque eu senti vontade de vir para as minhas raízes novamente. Tá certo que você nasceu em São Paulo. Sim. Mas a tua raiz também aqui da sua família está plantada. Eu vou contar um detalhe. Não está plantado aqui? Não, eu vou contar um detalhe interessante. E claro que está. Nessa viagem que eu vim, exclusivamente para ser ouvido para participar do projeto, como era uma viagem muito rápida, porque eu vim para isso, eu convidei meu sogro para vir para Catanduva. E nós chegamos de carro por volta de 1h45, 2 horas da manhã desse sábado. Antes de ir para casa, eu levei meu sogro na madrugada, em todos os pontos de Catanduva. Nós descemos, eu mostrei, olha, isso daqui é a Secretaria da Coordenadoria da Cultura, essa era uma antiga ferroviária, tem esse espaço que é cultural. Ele não conhecia? Nunca, nem imaginava em Catanduva. Entrou na cidade, ele até se espantou. Só não se espantou mais porque 4 horas de viagem realmente não é fácil. Levei na área central, levei nas avenidas, nos pontos que estão iluminados. Ou seja, eu gosto da cidade, eu trabalho em prol da cidade. Eu me sinto como catanduvense, apesar de ter nascido em São Paulo. Eu gosto, as pessoas falam, não gosto e gosto sim, a ponto de criticar para ver se melhora. E se um dia melhorar, com certeza eu vou estar aplaudindo. Eu acho que o trabalho jornalista é esse, né? Inclusive... Não, e outra coisa, para viajar com o sogro, tem que gostar muito da cidade. Pelo amor de Deus, depois de 4 horas, para viajar com o sogro e para mostrar a cidade, chegar em Catanduva, mostrar a cidade, tem que mostrar a cidade, tem que gostar muito, né? 1h pouco da manhã, 1h pouco da manhã, olha, acho que tem que gostar muito, viu? O Arthur é uma pessoa, assim, ele tem um caráter, né? E ele gosta mesmo de publicar aquilo que ele acredita. Eu já senti isso pelo pouco que eu conheço ele. Então, pessoas que a gente começa a conhecer e começa a admirar e gostar, por exemplo, o Cripe é um cara crítico. E eu admiro e gosto dele. E estou com ele há muito tempo por causa dessa personalidade dele. Você é outro que eu comecei a conhecer e ver que você também, você gosta de, às vezes, cutucar, não é? Você fala, bom, eu vou dar aqui um cutucão para ver, entendeu? Sim, sim. Ou não? Sim. Aliás, então, a questão do Cripa... Eu também Cripa, gosto disso, a gente mais ou menos... Mas a questão do Cripa, o Cripa, ele tem uma personalidade muito forte. Forte. Uma personalidade forte. Aliás, vamos cumprimentar o Cripa aqui hoje, porque hoje, o Cripa ontem ele fugiu da gente. Porque ontem ele fez aniversário e ontem foi dia 20. Então eu vou mandar um abraço para ele aqui, cumprimentando ele, que tem uma vida longa, você também. Sim. Não é porque ele tem 40 e poucos anos, é novo. Então nós estamos aqui, o Arthur e eu, mandando um abraço, viu, Marco? Te cumprimentando pelo seu aniversário. Depois vou pedir para ele me passar a receita do emagrecimento dele, que ele parece que engordou, emagreceu. Emagreceu bem. Mas eu critiquei, fiz artigos pesados envolvendo o Cripa. Eu coloquei, quando eu achei que ele não estava no caminho que eu acreditava de um presidente da Câmara, eu fiz artigos criticando. E quero que faça um registro. Nunca me ligou para qualquer tipo de problema. Não pede voto, não liga. Sabe, nunca me ligou criticando. As empresas dele, sempre que quando a gente faz uma promoção, tá apoiando, eu recebo, eu vejo que é uma pessoa que aceita a crítica. Gosta de comunicação. Sabe, gosta de comunicação e é uma pessoa que... Aprendi muito com ele com relação Ele me ensinou muito nesse aspecto de você não dar réplica, não. Espera, tá? Ele me ensinou muito nessa parte política da vida, que a vida te ensina. Porque ele também foi polícia há muitos anos, você também é, e
A vida ensina muito a gente. Claro, não tenha dúvida. E agradeço, como falei, agradeço mais uma vez o pessoal da Câmara, até trabalhando aqui do sábado, ganhando a sua hora extra. Para nós é uma honra, é um prazer. Mas foi um convite que eu gostei muito e participar desse projeto aí me trouxe grandes alegrias mesmo. O dia que a gente tiver nome de rua, né, Arthur? Vamos ver se alguém Eu quero ver assiste, se pelo né? menos um banquinho de praça, talvez. Vamos ver se alguém um assiste banquinho aqui de nossa... praça ali no Jordano Mestinelli, o pessoal, Magatti, Arthur do lado. Arthur Godoy, Magatti. O Arthur de coração mesmo, viu? Desculpa se eu falei muito, que o tempo acabou. Acervo é acervo, não é? Nós não queremos passar a ideia de acervo, que é só coisa de museu. Nós queremos passar aqui a ideia de acervo, porque esse projeto foi um projeto novo e foi aceito, é como o teu site, não é? Foi aceito, de você poder ter registro de pessoas, de dados, de fatos, e pessoas que marcaram aí, você, direto ou indiretamente, você está contribuindo para o crescimento de Catanduva. Ou não? Sim, eu espero que sim. Você é um formador de opiniões, eu também, com a minha coluninha. A gente procura aí orientando e ajudando as pessoas, auxiliando aí no seu dia a dia. Eu espero que sim. Eu peço desculpa se esqueci algum nome no nosso dia a dia, porque realmente já foi quase 1h35, 1h40 de conversa. E mesmo assim, já foi indo. E peço desculpa se eu esqueci o nome de alguém. Tranquilo? Magatti, mais uma vez amigo internauta e as pessoas que hoje ou amanhã ou daqui a 10, 15, 20 anos, quando eu já tiver partido dessa para melhor, esteja assistindo aqui, tenha gostado da nossa conversa. Maravilha. Obrigado novamente. Arthur Godoy Júnior, funcionário público estadual, jornalista, está aí com o site passandoalimpo.com, que é um site que é de extrema importância para o povo de Catanduva, aí, que ele faz a 400 quilômetros de distância e tem os dados e as informações assim precisas, com furos que ele às vezes coloca lá no seu site, não é? E hoje é dia 21 de agosto de 2010, a edição foi de número 69, às 11h14, nós estamos encerrando mais uma entrevista aqui na TV Câmara, na Câmara Municipal de Catanduva, no Acervo Catanduva, com o nosso jornalista amigo Arthur Godoy Júnior. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência aqui na nossa entrevista. Carinhosamente, em nome do nosso presidente do CRIPA, de todos os demais vereadores, por você tão bem ter aceito o convite de vir aqui participar, vir de São Paulo até aqui no final de semana, que você podia descansar, vai ter que voltar amanhã. Com o sogro. Um abraço no seu sogro, um abraço na dona Lourdes, na Alexandra. Leva aqui carinhosamente o abraço aqui do Matheus, da Isabela, da Carla, da assessoria de comunicação, do CRIPA, dos vereadores, do Humberto Giovannini. Nosso abraço. Então, muito obrigado. Carinhosamente, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Aqui hoje. Muito obrigado. Um abração. Um abraço.